sou Jennifer Guerra e me vieram algumas perguntas aqui depois da minha palestra dada, e eu queria trazer essas perguntas como um modo também de reflexão com vocês sobre o que me vem, né, ao lê-las. Então, eu vou ler aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta vem assim: que sentido tem utilizar essa metodologia como uma nova forma de encantar o aluno no seu processo de ensino-aprendizagem? Nosso aluno é muito racional. E eu fiquei pensando sobre esse lugar, né, do aluno muito racional, assim, e também de um lugar que veio, que foi esse lugar de encantamento, né, uma nova forma de encantar o aluno. Porque às vezes me parece que a gente tem muita sabedoria prática, né, sabedoria das matérias, vamos dizer assim, né, e no final das contas, talvez a gente sabe muito pouco sobre o que encanta cada pessoa, sobre o que realmente encanta cada pessoa, sobre como cada aluno tem a sua história. Assim. Eu trago aqui uma experiência, né, que eu tive com alunos de ensino médio, de diferentes cidades, onde eu apresentava as minhas histórias. Era a primeira vez que a gente se via. E ao final da minha contação de histórias, abria-se a possibilidade daqueles alunos de ensino médio ouvindo histórias, quer dizer, quando eu começava era sempre aquela cutucada assim um no outro, né, do tipo, eu não sou mais criança para ouvir historinha, mas aos poucos essas historinhas elas iam criando um elo de conexão muito próximo daqueles alunos, daquelas pessoas que estavam na minha frente. E aos poucos elas iam se sentindo convidadas. E eu acho que passa por esse encantamento, porque passa pelo meu encantamento em ver as pessoas que eu estou mostrando ali com os bonecos em miniatura, e o meu profundo respeito com aquelas histórias. Meu profundo respeito com aquelas histórias fazia com que aquelas pessoas que estavam na minha frente também elas se sentiam à vontade de contar as suas histórias, porque elas sabiam que isso ia estar sendo escutado num lugar de respeito. E foi muito surpreendente essa experiência que eu tive, que foi bastante tempo, em várias cidades, assim, acho que foram quase 15 cidades, onde ao final eles mostravam, eles falavam sobre as suas histórias, eram histórias às vezes muito doloridas e muito profundas mesmo, e que muitas vezes depois os professores chegavam até mim, né, os próprios alunos, me dizendo que eles não sabiam daquela história. E eram professores que estavam há anos com aqueles jovens, sabiam que aqueles jovens tinham problemas porque enfim, isso brota em outros momentos, assim, mas ao mesmo tempo, esses jovens por algum motivo não se sentiam à vontade de falar sobre essas histórias, né? Então isso ficava velado. E o quanto aquele momento em que eu que sequer os conhecia, né, abria essa possibilidade de que eles falassem sobre o que sentiam, né? Isso vinha à tona, né? Isso vinha à tona num lugar de respeito, assim, num lugar de acolhida, onde os próprios colegas, que estão muitos eu acho que não sabiam também das histórias, né? Os professores começavam a olhar para aquele jovem de uma outra maneira, né? De uma maneira muito mais empática. Então, eu acho que sim, nosso aluno é muito racional, porque também eu acho que há pouca brecha para o encantamento. E, enfim, lanço essa questão, assim, né? Como abrir mais brechas, né? Porque eu acho fundamental a gente ter encantamentos, né? A gente não ficar só numa matéria fechada, a gente conseguir se afetar, né? Afetar, afetos, né? Afetos.
Tá, outra pergunta é, esse modo de contar histórias não poderá se transformar num momento de terapia? Qual a razão principal que a narração, assim como é feita, agrada tanto aos educadores? Sobre a questão da terapia, eu olhei para essa pergunta e fiquei me perguntando, olhei para a pergunta e fiquei me perguntando se isso é um problema, porque se a gente pegar a terapia como um lugar de cuidado e apoio, e pensar na escola enquanto uma instituição que também, junto, né, com a família, com tudo, poderia vir a ser um lugar de apoio, de acolhimento, de escuta empática, eu acho que é preferível, sim, ser isso do que isso não ser, né, do meu ponto de vista, assim. Agora, por que que a razão, qual a razão que a narração, assim, agrada tanto aos educadores? Eu acho que, para além dos educadores, eu acho que é para essa matéria humana, né, para essas pessoas, assim, para esse humano que nos habita, né? Porque se a gente olhar para a gente em diferentes contextos, em diferentes lugares, em diferentes e a gente encontra um fio, né? Todo mundo quer ser amado, todo mundo sofre por amor de diferentes jeitos. Todo mundo busca ser visto, ser aceito, ser. Então a gente tem um padrão, né? Existe um padrão humano, assim. A gente faz diferente porque somos pessoas diferentes, tivemos educações diferentes, mas existe algo que nos liga, né? E talvez o meu trabalho venha nesse lugar de olhar para para essa essência e dizer, ó, talvez a gente não seja tão diferente daquela senhorinha que está lá no interiorzinho, que a gente acha que não tem nada, que é ter, o que não é. Então, a minha tentativa é tirar um pouco esse pré-conceito, né, sobre as pessoas que são diferentes de nós e que talvez não sejam tão diferentes assim. A terceira pergunta é: numa cultura que preza o resultado, é possível introduzir um paradigma que considera mais a caminhada, o processo, do que o destino propriamente dito? Eu acho que não só é possível, como é necessário considerar mais o processo do que o resultado, do que o destino. Eu me pego pensando quanto as crises, quanto as nossas crianças, os nossos jovens estão cada vez mais tendo, por exemplo, crises de ansiedade, né? Cada vez mais adoecendo nesse lugar. Assim. O que é uma crise de ansiedade? Né? É quando tu está tão preocupada com o futuro, né, que tu não consegue estar no agora. Da mesma forma, outras crises vêm porque tu está tão preocupado com o passado que tu não consegue estar agora. Então, o agora, ele é a grande questão, né? Ele é a grande questão, ao meu ponto de vista. Assim, que o agora é a caminhada, né? É um instante que a gente pousa, assim, né? Então, acho que mais do que nunca a gente precisa, sim, prezar por esses momentos, por esses agoras, por esses... E acho que a pandemia também trouxe muito isso, né? Não dá para ficar planejando muito lá para frente, agora que a gente está começando a planejar, mas é pensar como eu fico bem agora, como eu considero agora como a parte mais importante. Acho necessário para nós, acho super necessário e urgente também. Urgente não na pressa, assim, urgente no... Acho que é uma questão a ser vista com carinho. Enfim, são algumas pequenas reflexões aí. Então, por aqui a gente segue em diálogo, né? Segue pensando. Muito obrigada. Valeu.